Olá, dia seguinte às eleições parlamentares aqui no Reino Unido, nós já sabemos o resultado, então eu vou comentar com vocês hoje quais serão os possíveis impactos disso no Brexit e também o porquê desse resultado, por que o Partido Conservador ganhou. Então vamos lá. Bom, muita gente me pergunta sempre o que vai acontecer após o Brexit, se será possível ainda quem tem cidadania europeia entrar aqui no Reino Unido para morar. E até então tudo era muito incerto, né? Porque primeiro tinha uma data de saída que era 29 de março, até acabei adiantando minha vinda para cá por causa disso, eu queria vir um pouco depois, mas agora sim é um bom momento para falar sobre isso, porque a gente tem um pouco mais de certeza, né? Porque o que acontece? O Brexit foi votado em 2016, mas até agora não conseguiram efetivar isso, não conseguiram efetivar essa saída da União Europeia. Por diversos fatores, né? Não conseguiram um acordo, então estavam temendo que a saída sem acordo pudesse causar grandes problemas ao país, porque vocês imaginam, tudo é controlado pela União Europeia, né? A entrada de bens e materiais, e a entrada de pessoas, diversas leis e cooperações entre os países, tudo isso é regulado junto com a União Europeia. Então, essa saída abrupta, sem nenhum acordo, poderia causar grandes impactos também na economia, diversos setores aqui do Reino Unido. Bom, e a Theresa May tentou fazer um acordo com a União Europeia, mas esse acordo ainda deixava a União Europeia com muitos poderes sobre o Reino Unido. Então, por isso, ele não foi totalmente aprovado no Parlamento. Com a entrada do novo primeiro-ministro Boris Johnson, então as coisas mudaram um pouco. Ele conseguiu um acordo que foi parcialmente aprovado no Parlamento, né? Ainda faltavam algumas etapas, mas ele pediu pela eleição geral, e foi isso que aconteceu. Ontem nós tivemos o resultado dessas eleições gerais, e a vitória foi do Partido dos Conservadores, que é um partido que abertamente apoia o Brexit. Inclusive Boris Johnson é uma pessoa que diz que vai fazer de tudo para que saia com ou sem acordo na data que foi estipulada, né? A próxima data agora é 30 de janeiro, não é isso? E, bom, agora isso só mostrou que o povo está, sim, querendo e pedindo pelo Brexit, porque o Partido dos Conservadores ganhou muitas cadeiras, muitas a mais do que eles tinham até então. Isso só mostra, né, o apoio da população para que seja mesmo entregue o Brexit. Mas por que o povo quer tanto isso? Uma pesquisa mostrou recentemente que a maior preocupação das pessoas aqui do país, do Reino Unido, é referente à imigração, né? Porque nós sabemos que aqui na Europa está tendo imigração em massa de pessoas de outros continentes, né? Então, isso traz diversos impactos na sociedade, né? Para começar, muitas pessoas que vêm para cá, eles não têm qualificação ou por diversos motivos eles acabam ficando dependentes dos sistemas de benefícios, né? Eles não têm empregos que consigam sustentar eles, então eles precisam do governo, né? Para pagar esses benefícios. Então vocês imaginam, milhões de pessoas nesse sistema de benefícios, isso tem um impacto enorme para os pagadores de impostos, que os impostos aqui são muito caros, né? Eu mesmo vejo isso aqui. Então vocês imaginam, né, para o trabalhador que cresceu aqui, morou uma vida inteira aqui, sabendo que os impostos, sabendo que muito, né, dos impostos também são direcionados para isso na mente deles, né? Eu estou falando aqui, pessoal, também sou imigrante, né? Eu também sou imigrante aqui, então eu estou falando a perspectiva dos ingleses, o que eu vejo. Desculpa aí o anúncio aqui do trem. Mas, então, eu estou falando da perspectiva dos ingleses, como eles enxergam isso, né? Então, eles estão pagando esses impostos, eles acham ruim, eles não gostam de estar pagando os impostos, porque tem esse sistema de benefícios todo. E sem falar também na criminalidade, né? A gente sabe que é uma minoria, né, que comete crimes, mas, infelizmente, alguns grupos étnicos são responsáveis pela maioria dos crimes, por exemplo, aqui em Londres, né? Eu não vou dizer qual grupo, mas um grupo que não é dos ingleses, né? Outras etnias que moram aqui. Porque aqui, você sabe, em Londres tem pessoas do mundo todo. Então, por exemplo, essa etnia representa 10% da população de Londres, porém eles cometem 56% dos crimes, né? Isso são dados do próprio governo. Então a gente sabe que isso acaba tendo um impacto na opinião pública, na opinião de todo mundo, né? Apesar que aqui em Londres a maioria votou no Partido Labour, né? Que é os trabalhadores, né? Então, mas justamente por ser aqui em Londres a maioria ser de imigrantes, né? Aqui em Londres acho que os ingleses mesmo, os britânicos, eles representam menos de 50% da população, né? Então,
vocês vejam, né? É complicada a situação. Isso tudo acaba tendo impacto, né? Sem falar também na própria questão cultural, né? A gente sabe que a própria cultura do país vai mudando, então tudo isso tem um impacto grande. E por não querer essa imigração em massa mais, o povo apoiou o Brexit, porque eles não... Eu tenho certeza que muita gente nem considerou os impactos que isso pode ter na economia, apesar que alguns dizem que o Reino Unido está adotando uma economia mais liberal, sem o protecionismo, sem todas as barreiras da União Europeia, dela com o mundo, porque internamente a União Europeia é um livre mercado, mas para negociar com países fora da União Europeia é um pouco mais complicado. Algumas pessoas dizem que se o Reino Unido adotar uma posição mais libertária, de acordo com outros países, pode ser bom para a economia. Bom, então eles nem consideraram os outros impactos, possíveis impactos negativos do Brexit. Foi tudo baseado na imigração. Então foi por essa vontade de controlar melhor a imigração e parar esse fluxo de pessoas, né? Essa imigração em massa que está ocorrendo. Então, eu como imigrante, realmente isso é um pouco preocupante. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui, né? Mas eu conversando com os ingleses e vendo também notícias, né? Estando aqui já há vários meses, isso ficou bem claro, né? Então é realmente a imigração que é o motivo principal pelo povo estar querendo o Brexit. Porque vocês veem, né? Como eu citei, violência, essa questão cultural, questão dos impostos e também a parte das casas, né? Diminui a oferta, né? Aumenta a procura de casas, então diminui o número de casas disponíveis, o preço sobe do aluguel. Algumas pessoas temem também pelos empregos, né? É triste. Eu realmente como imigrante é uma coisa que não sei o que pode acontecer no futuro, mas o que a gente pode fazer, né? Se é a vontade do povo aqui, da maioria, né? Democracia é isso, né? Então, se eles decidirem, até mesmo que após o Brexit que os europeus tenham que sair, eu vou sair também. O que eu posso fazer, na verdade? Infelizmente é assim que funciona. Claro que a gente sabe que é uma minoria que faz as coisas ruins, né? Dos imigrantes, mas isso tem um impacto, porque quando a gente vê o povo em geral na Europa acaba sendo mais pacífico após tudo que eles passaram, na verdade, todas as guerras, todas as dificuldades e tudo mais. Então, os números de violência realmente são menores, né? Principalmente em outras cidades, nas cidades do interior e tudo mais, né? Tudo isso acaba tendo um peso, infelizmente, nessa decisão. Bom, então é isso. Esse então é o motivo. Por isso então que os conservadores ganharam. Eles são um partido um pouco mais à direita, né? Eles são centro, mas um pouco mais à direita, porque direita mesmo acho que não tem nenhum. Mas então os partidos um pouco mais à direita eles tendem a ser mais nacionalistas um pouco e focar principalmente nessa classe trabalhadora mais tradicional do país, não é verdade? O Labour, por outro lado, que é o segundo maior partido, que é um partido centro-esquerda, mas eles estão tentando ir mais para a esquerda, né, com essas políticas, né, mais típicas da esquerda mesmo, de defender as minorias, né, porque a ideia deles é justamente que mais que essas minorias aumentem, né, por isso eles são a favor da imigração em massa. Isso está tendo manifesto do partido Labour, do Partido dos Trabalhadores, aqui do Reino Unido, porque essas pessoas acabam votando neles, então para eles é bom que tenha essas pessoas, esses imigrantes em massa entrando, porque são mais eleitores para eles, né? Por isso que eles apoiam, né? Bom, e o povo acabou então votando neles menos. Eles perderam muitos assentos no parlamento aí, em favor dos conservadores. E é isso, pessoal. A gente espera que tudo corra bem, né? Que vai sair mesmo agora, quase certeza, né? A não sei que algo completamente inesperado aconteça, mas o Brexit vai acontecer agora então em janeiro, pelo que tudo indica. E eu espero que eu possa ficar aqui no país, espero que a economia não seja afetada, um pouco talvez seja no começo, até adaptarem, até que outros acordos sejam feitos com outros países do mundo, mas eu não sei, se eu estiver aqui para outro país, infelizmente eu vou, né? Eu gostaria de ficar aqui. Apesar de eu ter sofrido esse caso, né, de ter sido roubado, pessoas que eu conheço terem sido roubadas e também sofreram com violência, muitos casos de violência. Como eu falei, eu gostaria de mudar de cidade. Londres é uma cidade linda, né? Vocês podem... Bom, eu já faço vários vídeos mostrando,
mas talvez eu mude de cidade, mas de qualquer forma eu gostaria de ficar nesse país. É um país que eu gosto até então, né? Mas, vamos ver, a vontade do povo tem que ser respeitada, não é verdade? A democracia, eles ganharam, então é isso. Vamos acompanhar e ver o que acontece. Vamos ver se o Brexit realmente vai acontecer e quais serão os impactos após isso. Mas se você está pensando em vir para cá, eu acredito que até o final de 2020, que é o período de transição, pessoas com passaporte europeu vão poder entrar ainda e morar permanentemente, né? Isso que é o principal. Então fiquem tranquilos. É isso, pessoal. Acompanhem os próximos vídeos. Vou falar mais sobre o assunto conforme for tendo mais informações. Até mais. Tchau.